As pessoas estão prontas para fazer as coisas mais terríveis pelo bem de suas famílias, mas isso é digno de respeito e sempre tem um resultado favorável? Mas posso dizer com certeza, se houver engano na família, então esta já é uma família condenada que está pendurada por um fio sobre o abismo. Minha esposa acelerou esse processo. Fiquei incrivelmente bravo quando ela entrou pela porta 3 horas atrasada. Onde diabos você estava? Eu tinha que deixar o chá de pronto e levá-lo para a escola. O Bob está furioso e eu preciso ir trabalhar. Ela apenas deu de ombros. O Bill queria que a gente fizesse hora extra por algumas horas. Ele até nos pagou em dinheiro para que o tio Sam não pegasse a parte dele. Isso cobrirá qualquer tempo que você perdeu e Bob já disse que você era o melhor trabalhador dele. Ele vai superar isso. O telefone parou de funcionar? Você poderia pelo menos ter me avisado. Desculpe. Não pensei nisso. Preciso ir para a cama agora e você precisa ir trabalhar. Vou fazer um jantar gostoso para compensar. Ela não me deu chance de responder antes de ir para o quarto. Pensei em segui-la, mas sabia que isso levaria a uma grande discussão e que eu realmente precisava ir trabalhar. Eu estava na metade do caminho para o local de trabalho quando me dei conta do sorrisinho que ela deu quando mencionou trabalhar horas extras. Algo estava errado e já estava assim há algum tempo. Tirei isso da cabeça. Você precisa se concentrar ao usar serras e pistolas de pregos. Era 1983 e estávamos no meio de uma recessão leve. Eu tinha sido demitido e meu cheque de desemprego era bem pequeno. Então Gail perdeu o emprego, o que nos atingiu duramente. As coisas estavam extremamente apertadas. Estávamos procurando emprego, mas todo mundo também estava, e as vagas eram escassas. Especialmente para ela. Ela havia abandonado a escola na 10ª série, o que limitava suas oportunidades. O último emprego dela pagava o salário mínimo, mas era o melhor que ela conseguiu encontrar e precisávamos desesperadamente da renda para sobreviver. Então, eu tive uma chance. Um amigo que eu não via há anos entrou em contato comigo. Bob e eu trabalhamos juntos na construção civil no final dos anos 70. Ele sempre disse que formávamos uma ótima equipe e lamentava me ver partir. Mas eu não podia deixar passar uma boa oportunidade. Bob continuou na construção e, eventualmente, começou seu próprio pequeno negócio, focando em reformas e manutenção de propriedades, embora ocasionalmente construísse casas. Enquanto a maioria das pessoas estava com dificuldades, ele estava indo bem graças aos seus contratos de manutenção. Seu maior cliente possuía uma quantidade significativa de propriedades para alugar em 2 condados e o mantinha ocupado. Mac, cara, Jack me disse que você foi demitido. Acabei de perder alguns caras e pensei em você. Quer me ajudar meio período? Claro que sim. Ele me deu instruções para seu próximo projeto e me disse para estar lá às 7. Depois que nos abraçamos e conversamos, ele perguntou se eu lembrava como pendurar o revestimento. Ah, eu provavelmente conseguiria fingir, eu disse. Ele sorriu, me designou 2 ajudantes e nos pôs para trabalhar. Os outros caras não estavam muito motivados, o que achei estranho, considerando os tempos difíceis, mas eu os mantive na tarefa e terminamos em 2 dias. Ele então me fez substituir janelas em algumas unidades alugadas. No final da semana, eu tinha registrado 35 horas. Quando ele entregou os cheques, fiquei chocado ao ver que o meu era metade do que me era devido. Ele apenas sorriu e me disse para encontrá-lo no bar, um pequeno lugar frequentado por trabalhadores da construção civil. Entrei, ele me comprou uma cerveja e me entregou um taco de sinuca. Vamos jogar uma partida de sinuca. Eu vou perder. Quando eu perder, eu vou te pagar a aposta que fizemos. Coincidentemente, é exatamente o que você teria recebido se eu pagasse por todas as horas que você trabalhou. Ele sorriu para minha expressão confusa. Olha, você me disse que poderia ganhar $60 e ainda receber seu cheque de desemprego integral, certo? Eu assenti e ele continuou. Então, o valor que eu paguei a você é um pouco menor do que você poderia ter ganho. Dessa forma, você ainda recebe seu cheque integral e um pouco de dinheiro extra que passa despercebido. Não vamos sempre nos ater a esse valor. Às vezes será mais, mas geralmente será menos.
Planejo pagar a você um cheque integral aproximadamente a cada 6 semanas. Você perderá seu cheque oficial naquela semana, mas isso manterá o Estado satisfeito. Claro, você pode denunciar tudo e ser um cidadão modelo. Depende de você. Eu refleti sobre isso enquanto bebia minha cerveja. Eu tinha ido ao escritório de desemprego 2 vezes, e nas 2 vezes fui tratado como apenas mais um número, me sentindo insignificante. Eu sabia que eles estavam lotados, mas os funcionários foram francamente rudes, não só comigo, mas com todos. Dane-se eles. Você precisa praticar. Seu jogo de sinuca é terrível. Ele apenas sorriu. Eu estava planejando compartilhar as boas novas com Gail, mas ela já estava furiosa quando cheguei em casa. Onde você estava? Estou sentindo o cheiro de cerveja? Não podemos nos dar ao luxo de você ficar bebendo. Precisei respirar fundo várias vezes antes de conseguir responder. Fui ao bar onde Bob fica para pegar meu dinheiro. Tomei uma cerveja, e ele pagou. Agora temos um pouco mais de margem de manobra em nossas contas. Ganhei um pouco mais. Eu ia dizer dinheiro, mas ela me interrompeu, dizendo que algumas horas aqui e ali não fariam diferença, e que eu precisava conseguir um emprego de verdade. O que você almoçou hoje? Espero que tenha sido algo substancial, porque preciso que você encontre um bom emprego, já que eu não consigo. E você? Encontrou alguma coisa ainda? Você sabe que ninguém quer contratar alguém que abandonou o ensino médio. Bem, então você deveria aproveitar o programa que eles oferecem e obter seu GED. Isso ajudará, se não imediatamente, pelo menos a longo prazo. Você continua reclamando de ficar preso em casa. Você poderia ir à noite e eu poderia cuidar do Chad. Pense nisso. Ela estava resistindo por algum motivo, então se virou e saiu pisando duro. Saí e comecei a brincar com nosso filho. Ele estava na primeira série, e tudo no mundo o impressionava. Ele compartilhou o que tinha aprendido naquele dia, e eu não pude deixar de sorrir. Ele era um bom garoto, e mesmo que eu tivesse que fazer sacrifícios, eu me certifiquei de que ele tivesse roupas e sapatos bonitos para a escola e dinheiro para coisas especiais como a excursão ao aviário. Quando terminamos de brincar, Gail tinha preparado uma refeição. Comemos muito macarrão com queijo e cachorro-quente, mas nunca passamos fome. Nunca cheguei a contar a Gail sobre o dinheiro por baixo da mesa. Só peguei e paguei nossa conta de luz. Cheguei em casa um dia, algumas semanas depois, e ela me cumprimentou com um grande beijo. Isso me pegou desprevenido porque ela não estava sendo muito generosa com seus beijos ultimamente. Adivinha? Eu consegui um emprego. Ela tinha preparado um jantar excepcionalmente bom e estava usando um short curto e um top de alças largas, uma de suas roupas mais divertidas. Eu sorri, pensando que a vida estava prestes a melhorar. Isso é maravilhoso, querida. Que tipo de trabalho? Vamos comer primeiro, deixar o chá de acomodado para a noite, e então eu te conto tudo. Isso me fez franzir um pouco a testa. O que havia de tão secreto em um trabalho? Comemos costeletas de porco, uma iguaria rara este ano. A refeição estava deliciosa e o bolo ainda melhor. Depois que Chad tomou banho e contou sua história de ninar, ela trouxe algumas das minhas cervejas favoritas. Eu tinha parado de comprá-las meses atrás porque eram um pouco caras. Comecei a me sentir realmente desconfortável. Ela serviu as canecas e se acomodou em frente à minha poltrona reclinável. Querida, você se lembra, querida? Sim, eu me lembrava, querida. Ela era uma das amigas dela enquanto namorávamos, e para ser honesto, ela tinha uma reputação e tanto. Não sou crítico. O que uma mulher faz com sua vida geralmente não é da minha conta. No entanto, Honey parecia não ter limites. Ela era extremamente direta e não hesitava em propor aos maridos na frente de suas esposas depois de tomarem alguns drinks. Ela deu 2 investidas em mim e Gail achou engraçado. Ela tentou de novo quando Gail não estava por perto. Fingi estar interessado, deixando-a nos levar para um lugar isolado. Quando ela se inclinou para me beijar, ela encontrou minha mão agarrando seu pescoço, jogando-a contra a parede. Escute com atenção.
Se você der em cima de mim mais uma vez, eu vou arruinar seu mundo. Você pode não ficar tão bem com o nariz quebrado e isso definitivamente pode acontecer. Eu agiria toda arrependida e juraria que foi um acidente. Mas toda vez depois disso, quando você pensasse em dar em cima de um homem em um relacionamento, você se lembraria do seu nariz torto e pensaria 2 vezes. Estamos entendidos? Ela estava soluçando muito e assentiu que sim. Essa foi a última vez que a vi ou ouvi algo sobre ela até agora. Meu sentimento de desconforto estava crescendo rapidamente. Pelo que me lembro, ela estava ativamente envolvida em 7 casos de divórcio, principalmente como terceira parte. Eu simplesmente assenti. Eu a encontrei na loja outro dia e quando nos encontramos, ela soube que eu estava desempregado e me ofereceu um emprego. Que tipo de emprego? É algo íntimo? Gail corou. Não, seu idiota, não é. Ela é casada agora e trabalha para o primo. Ele é dono de um motel em Charlotte e ela gerencia o turno da noite das 9 às 6. Ele sempre faz com que os funcionários do turno da noite trabalhem em duplas e a mulher com quem ela estava trabalhando pediu demissão. Por que ela saiu? Como eu saberia? A questão é que ela saiu e o pagamento é muito bom. $10 por hora. Bem, isso soou como um dinheiro decente para alguém acostumado a ganhar $6,65 por hora. Tentei lidar com a situação delicadamente. É um salário decente, Gail, mas honestamente não me cai bem. O motel fica em uma área segura? É um lugar decente para ficar ou está decadente? Você vai trabalhar até tarde da noite quando todo tipo de gente imprevisível estiver lá fora. Eu odiaria que algo acontecesse com você por apenas $10 a hora e, francamente, não estou feliz com você trabalhando com Honey. Ela mudou muito. Ela é casada e tem uma filha de 2 anos agora. Honey não é a mesma pessoa de quem nos lembramos. Além disso, a área é patrulhada regularmente pela polícia, então é bem segura. Prometo que se eu me sentir desconfortável, mesmo depois, vou parar. Continuamos nossa discussão, falando sobre Chad e como esse trabalho o impactaria. Termino às 6. Posso estar em casa às 6h45, preparar o café da manhã para você, levá-lo para a escola e depois voltar e descansar. Dessa forma, posso passar a noite com meus 2 homens favoritos antes que eles vão dormir e antes que eu tenha que ir para o trabalho. Conversamos até ficarmos sem coisas para dizer, concordando em revisitar o tópico mais tarde. Gail me convenceu a convidar Honey e sua família para jantar. Devo admitir que ela parecia muito diferente do que eu lembrava. Seu cabelo estava preso, ela usava um top conservador e calças e ela era agradável. O marido dela parecia um cara legal. Eu me perguntei se ele sabia sobre o passado dela. A garotinha dela era adorável e Chad ficou imediatamente apaixonado por ela. Ele acabou no quintal enquanto eu grelhava, ficando um passo atrás dela enquanto ela andava por aí. Gail e Honey riram. Se ele ficar tão apaixonado quando elas crescerem, podemos acabar como sogros. Foi uma noite agradável. A menina foi tirar uma soneca depois do jantar e Chad adormeceu no chão. O marido dela, Jeff, foi ao banheiro e Gail foi até a cozinha para pegar mais cerveja. Aproveitei a oportunidade. Querida, você se lembra da pequena discussão que tivemos logo antes de Gail e eu nos casarmos? Seus olhos se arregalaram e ela nervosamente esfregou o pescoço. Isso foi há muito tempo. Eu mudei. Tenho que dizer, eu gosto muito mais da nova Honey do que da antiga, mas quero que você se lembre de uma coisa. Se alguma coisa acontecer com Gail, qualquer coisa ruim, e eu achar que você estava envolvida de alguma forma, eu cumprirei minha promessa. Você se lembra disso? Jeff voltou e Gail saiu com as cervejas. Eles ficaram por mais 1 hora antes de ir embora. As luzes traseiras deles nem tinham desaparecido quando ela começou a fazer perguntas. Você viu o quanto ela mudou? Inacreditável. Nunca imaginei que ela seria casada e teria um filho. Eu sempre pensei que se ela engravidasse naquela época, metade dos homens do condado ficaria preocupada. Ela cutucou minhas costelas. Isso foi uma coisa maldosa de se dizer. Talvez, mas ainda teria sido bem preciso. Vamos,
Vamos nos limpar e ir dormir. Pensei em tudo na manhã seguinte enquanto cortava a grama. Apesar de seus defeitos passados, Honey era uma mulher atraente, uma loira de 1,60 metros com olhos azuis e um corpo ótimo. Eu costumava sorrir quando a via com Gail juntas. Gail tinha 1,75 metros, bem alta para uma mulher com cabelo preto azeviche. Ela tinha uma figura esbelta, exceto pelo peito. Os homens tinham se aglomerado em torno delas como moscas em direção a Honey, mas Gail rejeitou a maioria deles. Ela me disse logo no começo que não era virgem, mas eu também não era, e nada disso importava para mim depois que fizemos nossos votos. No final, não me opus a ela para conseguir o emprego. No entanto, ainda fiz prometer muitas coisas e continuei a me preocupar com ela. Eu estava acordado quando ela chegou em casa do primeiro dia. Como foi? Chato pra caramba. Não acontece muita coisa tarde da noite em um motel. Todo mundo está dormindo, exceto por alguns festeiros que entram cambaleando depois que os bares fecham, mas eles geralmente não fazem muito barulho. É dinheiro fácil, querida. Ela chegou em casa com seu primeiro salário tão feliz quanto poderia estar. Decidimos usar a renda do primeiro mês dela para pagar nossas contas, e então, começar a economizar a maior parte para quando fossemos procurar uma casa. Eu estava conseguindo cada vez mais trabalho com Bob, e descobri que gostava mais do que lembrava. Bob estava me implorando para trabalhar em tempo integral se eu não tivesse encontrado nada até o fim dos meus benefícios de desemprego. Ainda estávamos jogando com o sistema, relatando parte do pagamento e levando o resto para debaixo do pano. Eu tinha começado a colocar metade do dinheiro escondido em uma conta poupança, planejando usá-lo para levar Gail e Chad para férias. Seria nossa primeira viagem em 4 anos, e Chad nunca tinha visto o oceano, então eu queria levá-lo para a praia. As coisas correram bem por cerca de 4 meses. Um dia, Gail chegou animada e me disse que a empregada do terceiro turno tinha saído, e ela e Han iriam ganhar algum dinheiro extra limpando os quartos vazios. Uma delas trabalharia na recepção enquanto a outra limparia, alternando os dias. Isso significa que você ficará na recepção sozinha? Querida, ninguém, e eu quero dizer ninguém, vem à recepção depois da meia-noite. Além disso, temos esses walkie-talkies que carregamos, então, se alguém que não gostamos vem até a recepção, ligamos um para o outro. Ficaremos bem. O dinheiro extra foi útil. Então um dia Gail chegou parecendo exausta e machucada. Quando perguntei a ela sobre isso, ela apenas deu de ombros. Noite difícil. Tivemos um bando de caras da convenção, e eles deixaram os quartos uma bagunça. Limpei banheiros e carpetes a noite toda. Você poderia preparar o café da manhã do chá de hoje? Eu sabia como era um dia difícil, então ajudei o Chad a se preparar para a escola enquanto ela tomava banho e ia dormir. Ela ficou quieta por alguns dias antes de parecer se animar novamente. Conforme as semanas passaram, ela começou a mudar. No começo, eram coisas pequenas. Ela parou de falar sobre seu trabalho, exceto para dizer que era o mesmo de sempre. Ela também começou a se vestir melhor. Eu a elogiei e ela pareceu satisfeita. Eu me senti um pouco culpada por gastar dinheiro, mas eu precisava de roupas. Gastei parte do dinheiro que ganhei atualizando meu guarda-roupa. E de novo aquele leve sorriso que tenho notado ultimamente, como se ela soubesse de um segredo que eu não sabia. Estava começando a me incomodar. Então as mudanças começaram no quarto. Nós costumávamos fazer amor 3 vezes por semana, se nossa agenda permitisse. Ultimamente ela tem se tornado mais persistente do que antes. No final, perguntei a ela sobre as mudanças. Ela pareceu surpresa e não respondeu imediatamente. Nunca falei com você sobre isso, mas trabalhando em um motel você vê muito. Cerca de uma vez a cada 2 semanas, vários casais vêm aqui que gostam de deixar as portas abertas ou se arriscar na piscina. Além disso, eles geralmente se encontram com parceiros diferentes a cada semana. Algumas das coisas que Honey e eu vemos são bem selvagens. É como assistir a filmes adultos. Ao vivo. É por isso que me tornei tão ativo ultimamente. Sei que nunca discutimos isso, mas você já pensou em tentar algo novo?
Dois casais fazem isso regularmente e ambos parecem realmente gostar. Eu precisava de tempo para pensar sobre isso. Não é perigoso para o motel? E a polícia, esposas furiosas e coisas do tipo? Você realmente quer tentar algo novo? É madrugada e não tem ninguém por perto. Se notarmos hóspedes regulares, Han nos avisa e eles entram e fecham as portas. Eles dão uma gorjeta muito boa, geralmente $20 por quarto. É por causa delas que eu visto a maioria das minhas roupas novas e sim, eu gostaria de experimentá-las pelo menos uma vez para ver como é. Eu já estava começando a me preocupar com ela continuando a trabalhar no motel. Naquele fim de semana, quando Chad estava visitando os avós, tentamos algo novo na cama. Foi ótimo. Gail realmente pareceu gostar. Então começou a cobrar seu preço e ela começou a manter nosso tempo em família no mínimo. Perguntei a ela o que estava errado. Estou cansado de lutar. Toda vez que fazemos um pequeno progresso, algo acontece que nos joga para trás. Não seria ótimo fazer o que queremos e quando queremos? Como antes de termos contas e um bebê. Cada um tem suas próprias fantasias. Claro que eu gostaria disso. Mas a realidade é que temos contas e um filho. Você quer largar tudo, deixar o Chad em algum lugar e fugir? Eu não pensei assim. Tudo está melhorando, querida. Nossas contas são constantemente atualizadas e até economizamos um pouco. Estou pensando em me mudar em tempo integral para Bob. Ele aumentará meu salário e o número de horas se eu fizer isso. Fiquei magoado quando ela rejeitou a ideia. Você realmente acha que isso fará alguma diferença? Você precisa de um emprego em uma seguradora. Estamos todos saudáveis agora, mas um acidente pode nos arruinar por muitos anos. Suspirei. É isso, Gail. Se não encontrarmos um novo emprego onde paguem muito mais, teremos que nos contentar com o que temos. E aquele sorriso de novo. Um dia, tudo desmoronou quando precisei de uma caneta. Chad tinha o péssimo hábito de levar todos os instrumentos de escrita para o quarto. Ele era um aspirante artista e seus desenhos cobriam nossa geladeira. Ele estava dormindo e eu não queria acordá-lo. Então decidi pegar uma caneta na bolsa da Gail. Eu geralmente evitava a bolsa dela porque ela estava sempre cheia de tanta tralha que me irritava. Mas dessa vez eu o peguei e senti seu peso. Normalmente as canetas estavam bem em cima. Eu o abri e congelei por um momento. Estava cheio de dinheiro. Muito dinheiro. Eu o tirei e contei. $2.300, o que era uma quantia significativa na época. Ouvi Gail acordando, então rapidamente coloquei o dinheiro de volta e coloquei a bolsa dela de volta no chão ao lado do sofá. Sentei e pensei enquanto ela mentia para mim. Não havia como o dinheiro ser legítimo. Meu primeiro pensamento foi que ela era viciada em substâncias ilegais. Decidi não discutir com ela. Em vez disso, planejei segui-la para o trabalho na sexta-feira à noite. Querida, Chad vai estar com seus pais na sexta-feira. Bob e eu vamos pescar. Ele encontrou um lugar no lago e afirma que cada peixe-gato que ele pegou lá pesa mais de 10 libras. Ela sorriu. Vá em frente. Divirta-se, estou ansioso por um peixe-gato com sal e pimenta para o jantar no domingo. Pegue um grande para mim. Ela parecia querer ser carinhosa e pareceu desapontada quando recusei. Eu puxei algo no trabalho hoje. Acho que preciso de uma bolsa de gelo ou uma bolsa de água quente para minhas costas, eu disse. Gail ficou imediatamente preocupada. Ela me deu alguns analgésicos, uma bolsa de gelo e conectou a bolsa térmica ao lado da minha poltrona reclinável. Ela me beijou antes de sair. Descanse, querida. Não vá trabalhar amanhã. Podemos pagar para você tirar um dia de folga. Vou ver como você está quando chegar em casa. Ela me ligou mais tarde, o que raramente fazia, para saber como eu estava. Eu disse a ela que me sentia muito melhor e que não faria nada amanhã além de pintar, então eu deveria estar bem no trabalho. Ela insistiu um pouco, me dizendo para tirar o dia de folga, disse que me amava e desligou. No dia seguinte, eu estava altamente ineficiente no trabalho. Bob finalmente nos disse para parar para almoçar. Vamos, Mac, eu pago.
Nós nos sentamos em sua pequena e gordurosa colher favorita e depois que fizemos nossos pedidos, ele me disse para despejar o que estava em minha mente ou ele me mandaria para casa. Eu realmente precisava falar com alguém, então contei a ele sobre o dinheiro e sua atitude geral. O que você vai fazer sobre isso? Vou ao motel amanhã à noite para ver o que está acontecendo. E se você vir algo que não gosta? Então acho que terei que lidar com isso. Bob suspirou. Lembra de Jefferson George? Claro que lembrei. Ele era o garoto rico da escola. O pai dele tinha mais dinheiro do que metade da cidade junta. Eu o peguei com uma garota de 14 anos para quem ele tinha dado um pouco de bebida, tentando colocá-la no carro dele. Ela estava bem bêbada, mas resistia o máximo que podia. Finalmente ele se cansou e deu um tapa forte nela. Entre no carro e calhe a boca. Ele não sabia que havia mais alguém por perto, então eu dei um tapinha em seu ombro. Ele se virou, me mandou para o inferno e começou a entrar em seu carro. A garota era minha prima. Eu o espanquei violentamente, quebrando seus dentes, deixando-o com 2 olhos roxos e torcendo seu braço esquerdo. Eu estava prestes a pisoteá-lo na virilha quando me tiraram de cima dele. O pai dele era praticamente dono do departamento de polícia e alguém ligou para o 911. Muitas vezes pensei que eu tinha mais sorte do que inteligência. E isso nunca foi mais verdade do que naquela vez, porque um policial estadual tinha acabado de emitir uma multa ali perto quando o chamado chegou. Ele viu a garota em Jefferson e imediatamente chamou uma ambulância. Ele então tomou depoimentos de todas as testemunhas, que estavam com medo de mentir, já que ele não era local. Os policiais locais apareceram querendo assumir o controle, mas o policial os impediu. Desculpe, rapazes, eu já comecei a papelada, então é minha. Vou deixá-lo na delegacia para interrogatório quando terminar e você pode conduzir sua própria investigação. Eles não ficaram felizes, mas não tiveram escolha. O policial perguntou por aí, descobriu quem eram meus amigos e disse a Bob para encontrar um telefone e ligar para meus pais. Diga a eles para irem para a delegacia o mais rápido possível. Eles podem querer chamar um advogado. Ele demorou, mas eventualmente teve que me colocar no carro dele. Não havia amor perdido entre os policiais estaduais e os moradores locais. Mais tarde, descobri que eles estavam investigando o departamento de polícia por corrupção e abuso de poder. Enquanto dirigia, ele falou comigo. Escute, garoto, tem coisas acontecendo aqui que você não sabe. Vou te deixar na estação. Não diga nada a ninguém. Entendeu? Ótimo. Espero que seus pais estejam lá antes de chegarmos, mas, por precaução, recuse-se a ser entrevistado até que eles cheguem. Chegamos antes dos meus pais, então o policial demorou para me deixar ir até minha família. Ele sacou uma câmera instantânea e tirou algumas fotos. O policial que esperava para me processar questionou o porquê. Por que não há ferimentos visíveis no garoto? Se algum aparecer depois, terei que investigar. Entendeu? O policial não gostou, mas não teve argumento. Meus pais e o tio Pat chegaram. O policial pediu identificação e me liberou para eles. Não vou prestar queixa enquanto a investigação estiver pendente. Meu conselho é manter o garoto perto de casa por alguns dias. Quando estávamos saindo, 2 policiais nos interceptaram. Esperem! Vamos prendê-lo. Vocês podem pagar a fiança dele na segunda-feira. Qual é a acusação? O Estado iniciou uma investigação e o liberou para os pais. A jurisdição estadual substitui a municipal, se bem me lembro. Como advogado, estou bastante confiante nisso. Eles mudaram a abordagem. Ele não está sendo preso. Só queremos interrogá-lo. Por 2 dias, isso não vai acontecer. Vou trazê-lo para interrogatório na segunda-feira de manhã e estarei presente. Todas as perguntas passarão por mim. Entendido? Tenho ordens para. Então me traga a pessoa que emitiu essas ordens. Se não puder fazê-lo prontamente, estamos indo embora. Depois de muitos sussurros e telefonemas, estávamos de volta em casa 1 hora depois. Papai escreveu um cheque e entregou ao cunhado. Aqui, considere um adiantamento.
Tio Pet riu e rasgou. Escreva-me um por 5 pratas. Estou cansado de perder casos por causa de policiais corruptos. Talvez este caso mude as coisas. Depois que a situação se acalmou, ninguém enfrentou acusações. O Sr. Moneybag cedeu ao saber sobre os níveis de álcool de seu filho e da garota, junto com o depoimento de testemunhas. Jefferson, que não era particularmente popular, foi acusado de iniciar a altercação por muitas testemunhas. Ele teve sua retaliação. Nós dois acabamos expulsos enquanto ele mandou o filho para um internato para completar o último ano. Eu perdi a formatura e tive que frequentar a escola de verão para ganhar meu diploma. Bob me trouxe de volta à realidade e eu reconheci. Você se lembra do que lhe custou confrontá-lo? Eu conheço você. Planejamento não é seu ponto forte. Você tende a mergulhar de cabeça. Consequências que se danem. Quando você descobre o que está acontecendo, você precisa parar e pensar. Não haja de forma imprudente. Lembra do Chad? Você tem que garantir a segurança dele. Ele estava certo, droga. Você está certo, mas não posso simplesmente ficar sentado. Visitaremos o motel amanhã e avaliaremos a situação. Se algo parecer suspeito, faremos uma estratégia antes de agir. Prometa que você entende. Parecia ser o plano mais sensato, então concordei. Na sexta-feira à noite, às 11, nos encontramos estacionados em um estacionamento vazio em frente ao motel. Foi minha primeira visão dele. Não era decadente, mas também não era luxuoso. Fiquei surpreso com o quão lotado o estacionamento estava. Armado com binóculos, avistei Honey atrás do balcão, mas não havia sinal de Gail. Às 11h30, uma mulher parecida com Gail saiu do motel e atravessou o estacionamento em direção a um clube de striptease. Eu estava prestes a sair do carro quando Bob me conteve. Fique parado. Gail não me viu muito, então vou colocar este boné de beisebol e dar uma olhada. Não saia do carro. 90 minutos depois, ele retornou, parecendo um tanto abalado e desconfortável. Após um momento de silêncio, ele falou. Gail está se despindo, Mac. Ela atende pelo nome artístico de Desire e é muito boa nisso. Eu a vi fazer uma rotina, então ela se misturou e levou 3 caras para os fundos para danças de colo. O segurança mencionou que esse é o limite dentro de casa, mas o acordo com o motel permite que eles levem seus negócios para fora da propriedade. Perguntei sobre Desire e ele riu. Ela está lotada hoje à noite e não trabalha nos fins de semana, parece que ela passa tempo com um filho. Na semana que vem, ela estará nas terças e quintas, com segunda, quarta e sexta sendo as noites da Honey. Acho que ela trabalha no motel nas noites de folga aqui. Quer que eu te prepare? Dei 50 pratas para ele. Prefiro quarta-feira, mas não tenho certeza se vou conseguir ir. Se eu não estiver aqui até meia-noite, pode contar comigo. Ela está pedindo muito, cara. $1 para uma entrevista, 50 centavos para o serviço completo e $1 para quaisquer solicitações adicionais que você possa ter. Acho que ele falou assim porque suspeitou que eu poderia ser um policial, então dei a ele outros 50. Aqui, se eu não chegar na hora, considere isso uma gorjeta para ela. Enquanto conversávamos, Gail saiu do clube com um cara no braço e foi direto para o motel, acenando para Honey ao passar. Às 3, ela já tinha feito mais 2 viagens. Eu me senti entorpecida quando Bob engatou a marcha da caminhonete. Já vimos bastante. Você precisa relaxar e descobrir o que quer fazer. Vamos pescar. O quê? Nós deveríamos estar pescando, lembra? E qual lugar melhor para criar estratégias do que em um lago deserto na calada da noite? Então nós pescamos. Pegamos alguns, mas principalmente conversamos. Qual é o seu plano? Estou pedindo divórcio, não consigo ver outra saída. Preciso proteger Chad. Não quero que ele chegue perto do que ela está envolvida. Certo, precisamos de provas e pegá-la em flagrante. Alguma ideia? Tenho a sensação de que os policiais locais estão envolvidos. Lembra deles cruzando o estacionamento 3 vezes? Eles devem estar cientes do que está acontecendo.
Foi quando o policial passou pela minha cabeça. Ele desempenhou um papel crucial em derrubar a polícia local, o que lhe rendeu uma promoção para o SBI. Agora, ele lidava principalmente com casos de corrupção. Eu o via ocasionalmente nos jornais. Acredito que conheço alguém que pode ajudar. Consegui passar o fim de semana, até mesmo tendo intimidade com ela uma vez, fingindo estar desconfortável o tempo todo. Ela se contentou em ficar abraçada e prestou mais atenção em Chad do que o normal. Ele aproveitou. Ele estava com muita saudade da mãe ultimamente. Isso tornou o que eu estava prestes a fazer ainda mais difícil. Liguei logo na segunda-feira, me identificando e dizendo que tinha informações que acreditava que ele precisava saber. Depois de uns 20 minutos, eles me conectaram. Ele me reconheceu e relembramos o passado por alguns minutos antes de ele perguntar sobre o motivo da minha ligação. Contei a história toda, incluindo o fato de que uma das prostitutas strippers era minha esposa e nossa suspeita do envolvimento da polícia local. Ele ouviu atentamente, anotando. Você pode me encontrar com meu parceiro lá hoje à noite? Eu tive que deixar Chad com meus pais, informando-os que era uma emergência. Nós nos reunimos em uma Waffle House e discutimos a situação. Ele apresentou sua parceira, uma ruiva atraente, e sugeriu que andássemos juntos em seu veículo secreto. Eu esperava que fosse um veículo de 4 portas chamativo que gritasse policial secreto, mas acabou sendo um T-Bard elegante de 3 anos. Eles riram da minha reação. Nós o apreendemos quando detivemos traficantes de substâncias ilegais alguns anos atrás. É assim que adquirimos a maioria dos nossos carros secretos. Nós os trocamos todo mês. O próximo é o Firebird. Latanya Brown, minha conhecida, riu. Sim, e quando fizermos isso, eu estarei dirigindo. O detetive Walters aqui tem um pé de chumbo. Enquanto nos posicionávamos, eles se envolveram em uma conversa leve. Avistei Gail e Honey. Observamos Honey entrando no clube. Brown foi o primeiro a sair do carro. Eu vou entrar primeiro, ver o que consigo reunir, então Tab assume. Conversamos enquanto esperávamos. Não vai ser desconfortável entrar em um lugar como aquele? Ela riu. Dancei por 3 anos enquanto pagava minha faculdade. Mas foi só isso que eu fiz. Nunca nem fiz lap dance. Vi muitos relacionamentos desmoronarem enquanto trabalhava para ser tentado. Vou entrar, tentar conseguir uma entrevista com o gerente, dizer a ele que estou me mudando em algumas semanas e procurando trabalho. Tenho algumas fotos restantes dos meus dias de dança para responder a quaisquer perguntas que ele possa ter. Depois de compartilhar sobre seu marido advogado e 2 filhas, ela notou minha expressão. Meu marido sabe. Nós nos conhecemos no clube. Ele se formou em direito como barman e saltador. Ele sabe que eu nunca me envolvi com ninguém, e eu sei que ele nunca se envolveu com as dançarinas, mesmo que elas o vissem como um desafio e tentassem muito. Eu tive que reivindicá-lo para fazê-las recuar. Nós fomos a alguns encontros para provar isso e nunca olhamos para trás. 7 anos agora, ainda tão feliz quanto no dia em que nos casamos. Ela olhou para mim com um toque de tristeza. Não tenha pressa em julgar sua esposa. Ela pode ser coagida a isso. Eu já vi isso acontecer. Se for esse o caso, aconselho você a procurar aconselhamento e tentar salvar seu casamento. Se ela está fazendo isso de boa vontade, bem, o resultado está em suas mãos. Brown respondeu com uma expressão sombria. Recebi a mesma informação que sua amiga. Há cerca de 6 garotas envolvidas no caso. Parece que estamos lidando com uma grande operação em mariposas. A foto da sua esposa está entre as fotos de outras dançarinas na parede. Se houver uma cruz vermelha circulada na parte inferior, significa que ela pode receber serviços adicionais. Tab, é sua vez. Tab ficou fora por cerca de 30 minutos. Quando ela voltou para o carro, sua expressão era preocupada. Consegui falar com o gerente. Mostrei a ele minhas fotos antigas e informei minha intenção de me mudar e estar livre em 5 semanas. O cara desleixado admitiu que muitas de suas garotas estão envolvidas em atividades semelhantes, mas ele prefere fazer vista grossa para isso.
Ele também tentou me persuadir a chegar a um acordo como um sinal de confiança. Eu apenas sorri e assegurei a ele que poderíamos discutir o assunto assim que eu encontrasse um emprego. Preciso desesperadamente tomar um banho agora mesmo. Eles me escoltaram de volta para o restaurante. Isso marca o fim do seu envolvimento. Sinto muito mesmo, amigo. É bem evidente que você se importava profundamente com ela. O que acontece agora? Vamos montar uma pequena equipe para isso. Levará aproximadamente um mês até que tomemos providências. Fique de olho nos jornais. O clube de striptease, a polícia local envolvida e o motel enfrentarão consequências. Fecharemos o clube de striptease por solicitação, o motel por administrar um bordel, e os policiais implicados perderão seus empregos e enfrentarão acusações legais. Devo informá-lo de que todas as mulheres envolvidas enfrentarão inúmeras acusações que se tornarão públicas. A única coisa positiva é sua boa reputação e emprego estável, e os juízes, como regra, não aprovam dar custódia a mulheres de virtude fácil se houver uma alternativa real. Você está pedindo divórcio, certo? Eu tenho que fazer isso. Não posso perdoá-la e não posso sujeitar uma criança de 6 anos a esse estilo de vida. Tab estendeu a mão e tocou minha mão. Geralmente evitamos casos de divórcio para evitar publicidade, mas se você precisar de ajuda, seu advogado pode providenciar um depoimento na Câmara. Percebi. Droga, não vou conseguir agir normalmente por tanto tempo. Eu simplesmente não sou capaz. O que posso fazer? Brown sorriu para mim. Este vai ser um caso significativo. Não podemos nos dar ao luxo de que ele desmorone tão cedo. Você mencionou que trabalha com construção? Deixe-me ver o que podemos arranjar. Aguente firme por alguns dias e entraremos em contato com você. Fiel à sua palavra, 2 dias depois nos ofereceram um contrato de curto prazo para ajudar a construir uma nova prisão do outro lado do estado. Apesar das circunstâncias, a oferta veio com um pagamento atraente, difícil de recusar mesmo em situações normais. Bob entendeu a situação. Ele sabia por que conseguimos o contrato, mas isso não o incomodava. Naquela noite, informei Gail com entusiasmo. Adivinha? Você sabe como temos pensado em maneiras de aumentar nossa renda? Bob recebeu uma oferta de emprego de um velho conhecido. O projeto dele está atrasado e ele está enfrentando penalidade se não cumprir o prazo. Isso significa que ganharemos 50% a mais do que ganhamos atualmente. Será necessário trabalhar 7 dias por semana por cerca de um mês, mas com o pagamento de horas extras será equivalente ao que eu normalmente ganho em 4 semanas. Eu realmente preciso aproveitar essa oportunidade, querida. Ela pode abrir portas para nós no futuro. Para minha surpresa, ela não ficou feliz e tentou me dissuadir. Eu rebati com todos os argumentos que ela já apresentou sobre melhorar nossa situação financeira, o que pareceu interromper momentaneamente suas tentativas de me convencer a ficar em casa. É só por um mês, querida. Sei que será difícil ficarmos separados por tanto tempo, mas pense no reencontro apaixonado quando eu retornar. Um mês inteiro sem intimidade. Estaremos praticamente doloridos nos primeiros dias. Gail ficou em silêncio, percebendo que não teria que suportar uma separação tão longa. Depois de fazer arranjos com ambos os conjuntos de pais para ajudá-la, dei a ela e a Chad um beijo sincero e parti. Não inventei nada sobre as horas extras. A carga de trabalho era tão pesada que eles estavam contentes conosco trabalhando 7 dias por semana. A instalação era uma prisão de segurança mínima recém-construída, projetada para se assemelhar a dormitórios em vez de celas tradicionais. A principal distinção era a ausência de uma cozinha e as celas, cada uma equipada com uma pia e um vaso sanitário medindo 8 por 8. Lidar com o encanamento era um pesadelo logístico. Nossa tarefa principal era instalar o revestimento e o telhado. Essas eram as maiores construções em que já trabalhei, e conseguíamos concluir 2 delas por semana. Quando chegamos, apenas 6 permaneciam inacabadas, então, na semana final, estávamos procurando por tarefas adicionais. Bob supervisionou uma equipe de gesso cartonado enquanto eu auxiliava os encanadores.
Era desagradável rastejar por baixo dos prédios, mas recebi uma compensação extra do empreiteiro de encanamento por gerenciar uma equipe. Depois de 4 semanas e meia, a única tarefa restante era instalar a cerca do perímetro. Sem a cerca, a instalação não parecia uma prisão, e o empreiteiro geral explicou que era intencional reduzir tentativas de fuga entre os presos. Perguntei se tinha sido eficaz. Ele mencionou que os relatórios mostraram uma redução de 44% nas tentativas de fuga em instalações projetadas assim. No entanto, ainda havia indivíduos suficientes tentando escapar, o que exigiu a presença de guardas na cerca. No entanto, as autoridades estaduais ficaram satisfeitas com o resultado. 2 vezes por semana, eu ligava para a casa de um telefone público e geralmente conversava por cerca de 30 minutos. Chad me atualizava sobre todas as últimas novidades desde nossa última conversa, perguntando ansiosamente quando eu voltaria. Gail discutia vários tópicos e perguntava sobre meus planos de volta para casa. Mencionei que meu tempo fora estava chegando ao fim e que eu voltaria na terça-feira seguinte. De vez em quando eu perguntava sobre o emprego dela, mas ela desviava dessas perguntas. No entanto, durante nossa última conversa, ela soltou uma bomba. Estou pensando em pedir demissão, querida. Sinto falta de dormir ao seu lado todas as noites, e posso sentir que estamos nos distanciando. Não quero isso, querida. Eu ainda te amo. Isso me pegou desprevenido. Liguei para Brown. Fico feliz que você tenha ligado. Eu estava prestes a ligar para você. Sintonize no noticiário sexta-feira à noite. Vai rolar então. Fiquei em silêncio por um momento e ele percebeu. Está com dúvidas? Sim. Eu tenho sentimentos por ela há tanto tempo, sabia? Isso vai ser difícil para o nosso filho. Vai ser. Mas se você quiser garantir a custódia, essa é a única maneira. Não apresentamos queixa, ela fica limpa. E com o juiz certo, você obtém a custódia. Você realmente não quer que ela tenha a custódia. Eu te conto mais tarde. Mas houve novidades. Na sexta-feira à noite, liguei só para ouvir a voz dela uma última vez. Eu estive pensando. Talvez você devesse ficar em casa esta noite. Eu vou para casa, podemos pegar o Chad e estar na praia em 3 horas. Imagine o quão feliz ele ficaria. Imagine o quão felizes nós ficaríamos. Houve uma pausa antes que ela respondesse. É tarde demais para encontrar alguém para me cobrir e não quero que Honey fique sozinha. Vou para casa no sábado e tirarei um cochilo enquanto você prepara tudo. Podemos sair a 1, fazer o check-in e estar na praia às 5. Vamos tentar passar uma semana, querida, vai ser bom para nós. Suspirei, eu tinha tentado. Ok, te vejo amanhã. Estou animada. Temos muito o que colocar em dia, preciso ir, amo você. Eu também te amava. Eu me perguntei se ela tinha ouvido o que eu disse. Bob e eu sintonizamos o noticiário das 11 horas naquela noite enquanto estávamos em um mercado diferente, mas o segmento de notícias estaduais chamou nossa atenção. A força-tarefa do SBI conduziu uma batida significativa no Dreamo Motel em Charlotte, NC. Hoje à noite, liquidação de uma grande operação para combater garotas de virtude fácil. 14 pessoas foram detidas, incluindo o dono do motel e 2 gerentes noturnos. O dono do motel foi preso por facilitar atividades ilegais no terreno do hotel, enquanto descobriu-se que os gerentes estavam envolvidos em atividades ilegais. Além disso, durante a operação, o gerente do Fantastic Ladies Entertainment Salon, nas proximidades, foi detido e acusado de acusações específicas. Há uma sugestão, que ainda não foi verificada, de que ele pode ter se envolvido em tráfico de pessoas. Conforme o repórter narrou, as imagens mostraram indivíduos sendo escoltados do motel para uma van da polícia. Honey estava entre as primeiras, vestindo o que parecia ser apenas uma camiseta, seguida de perto por Gail, vestida provocativamente com uma saia muito curta e um top revelador. A câmera parecia focar em Gail, capturando sua expressão chorosa. Parecia provável que Brown estivesse envolvido de alguma forma, dada a tensão em Gail. Ficou claro que nenhuma das mulheres estava usando calcinha enquanto eram carregadas para dentro da van. Bob olhou para mim.
Sinto muito, cara. Eu sei o quanto você se importava com ela. Mas você fez o que tinha que fazer, especialmente por Chad. Sabe, quando todos lhe asseguram que você fez a escolha certa e você mesmo acredita nisso, por que ainda parece horrível? Muitas vezes, a escolha certa acaba sendo a mais difícil. Quando você se casou com Gail ou quando ela aceitou aquele emprego no motel, você não poderia ter previsto esse resultado. A vida joga bolas curvas em pessoas boas. É como elas lidam com elas que define seu caráter. Agora, vou lhe dar um pouco de espaço. Sinta-se à vontade para chorar, gritar, desabafar suas frustrações como precisar. Apenas certifique-se de liberar o suficiente para conseguir funcionar quando voltar para casa com seu filho. Você sabe que estou aqui por você, irmão. Depois que ele foi embora, pensei em chorar, considerei uma ida à loja de bebidas, até pensei em destruir as paredes do quarto do motel. Mas no final não fiz nenhuma dessas coisas. Fiquei ali sentado, entorpecido, pelo resto da noite. Bob me encontrou e, sem dizer uma palavra, me levou para o chuveiro, abrindo a água quente. Enquanto o calor me envolvia, chorei, lágrimas de amargura e tristeza. Eu me senti um pouco melhor quando emergi. Vamos. Você está dirigindo. Dormi a maior parte da viagem para casa. A fiança deles foi fixada em $2.000 cada. Ela tinha o dinheiro em sua conta secreta, mas não conseguia acessá-la e não havia absolutamente nenhuma maneira de eu pagar. Quanto mais tempo ela ficava na prisão, mais certeza eu tinha de ganhar a custódia de Chad. A criança não entendia a situação. Tentei explicar da forma mais gentil possível. Filho, sua mãe se envolveu com algumas pessoas perigosas e fez algumas coisas ruins. Ela não vai morar conosco por enquanto, então somos só você e eu. Ela ainda te ama. Mas ela não pode estar conosco agora. Então ela vai voltar mais tarde? Não sei, filho. Teremos que esperar para ver. Fiz o meu melhor para ajudá-lo a entender que a mamãe não viveria mais conosco. Fiquei aliviada por ser o começo do verão. Crianças podem ser cruéis e eu esperava que quando a escola voltasse, tudo isso já tivesse ficado para trás. Ambos os conjuntos de avós ajudaram a cuidar de Chad enquanto eu trabalhava. Normalmente, jantávamos com qualquer conjunto que o tivesse naquele dia. No começo, foi estranho com os pais dela. Eles se desculparam por Gail, mas eu os impedi. Ela fez suas escolhas e eles me forçaram a fazer as minhas. Preciso que você entenda que sua filha e eu não temos um futuro juntas. Nenhuma. No entanto, essas foram escolhas dela, não suas. Chad ama você e eu nunca ficaria entre você e seu neto. Se você se sentir desconfortável perto de mim ou se for demais para ficar com Chad, é só me avisar. O pai dela tinha uma expressão solene enquanto a mãe me abraçava com força, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Enquanto soluçava, ela me confidenciou que esperava a chegada de Chad pela manhã e a minha à tarde, com um bolo de carne no cardápio para amanhã. Depois de outro abraço e um aperto de mão com seu pai, eu me afastei pensando em como eles estavam lidando com o julgamento da comunidade sobre as ações de Gail. Em uma cidade tão pequena, eu esperava que a estreiteza de espírito não prevalecesse. 10 dias depois, Gail foi libertada da prisão. Naquela época, eu já tinha embalado todos os seus pertences, guardados cuidadosamente na garagem dos pais dela. Anexei os papéis do divórcio em uma carta, pedindo que ela se mantivesse distante de mim. Expressei o desejo de entender seus motivos algum dia, após o divórcio. Após sua libertação, Gail foi direto para a casa dos pais, onde recebeu uma recepção fria. Eles lhe deram um ultimato de 2 semanas para desocupar. Circularam rumores de que ela e Honey conseguiram um apartamento em Charlotte, o que percebi como um resultado adequado. O tenente Brown me contatou uma semana depois com uma atualização sobre a situação deles e o julgamento iminente. Ele me informou que eles foram avisados para não deixar o estado, pois repercussões os aguardavam se o fizessem. Apesar de perderem seus empregos no motel e clube devido à intervenção da cidade, eles conseguiram encontrar emprego em outro lugar, possivelmente na cena de casas noturnas.
Embora não tivesse certeza se seu trabalho envolvia striptease ou mais atividades ilícitas, o tenente Brown expressou preocupação sobre a possibilidade de mais problemas legais, especialmente se fossem pegos novamente antes do julgamento. Duvido muito que eles recebam qualquer pena de prisão, mas se receberem, é provável que seja uma sentença de 3 a 6 meses. O dono do motel e o gerente do clube estão enfrentando acusações mais severas, e duvido que qualquer um deles recupere a posse de sua propriedade. Com o promotor concorrendo à eleição este ano, ele provavelmente perseguirá o caso agressivamente. Calculo que eles podem receber alguns anos cada, embora pudessem ter enfrentado mais se não tivessem cooperado com as autoridades e fornecido informações sobre outros criminosos. Estamos mantendo isso em segredo porque a segurança deles na prisão seria comprometida de outra forma. A prisão e provável condenação do seu ex serão de registro público, o que deve ajudar no seu caso de custódia. Sinto muito pelo que aconteceu, mas resgatar vítimas de tráfico fará uma diferença real. Nós as rastreamos em vários estados e no México. Fique de olho nas notícias. Tudo graças a você ter nos procurado. Nos meses seguintes, houve inúmeras histórias de tráfico, mas eu estava preocupada com minha própria situação para dar muita atenção a elas. Ela contratou um advogado para contestar o divórcio, deixando todo mundo perplexo, incluindo seu próprio advogado. Apesar da garantia do tio Pat de um caso direto, seu torneio foi formidável, levando a discussões intensas, incluindo uma sobre finanças. Nós nos encontramos no escritório do advogado dela na primeira vez que a vi em 4 meses. Ela parecia completamente transformada, seu cabelo, olhos e traje, uma mudança gritante de nossa vida de casados. Imagino que ela fosse uma empresária bastante habilidosa, sempre se promovendo. Pat iniciou a conversa, afirmando: acredito que estamos sendo mais do que razoáveis aqui. Ele está pedindo 70% dos bens, por mínimos que sejam, e está disposto a abrir mão de seus direitos à pensão alimentícia. Como isso não poderia ser justo? O advogado dela, um indivíduo polido que eu suspeitava estar custando a ela uma pequena fortuna, respondeu: essa proposta é simplesmente inaceitável. Ela está buscando uma divisão 50-50 na custódia total, junto com uma quantia razoável de pensão alimentícia. Pat ofereceu uma contraproposta, uma divisão 50-50, com ele ganhando direitos de custódia sobre a criança inicialmente sob visitação supervisionada. Se a senhora Stoneman demonstrar sua confiabilidade, o requisito de supervisão pode ser levantado. Além disso, ela será obrigada a pagar pensão alimentícia. Antes que o advogado pudesse intervir, Pat apresentou um extrato bancário. A divisão 50-50 deve incluir esta conta não revelada. Havia $14.000 nela no dia em que nossos clientes se separaram, e nenhum juiz se oporia. Qualquer juiz desaprovaria sua omissão dos documentos financeiros. A expressão de Gail empalideceu. Ela não tinha percebido que sua conta secreta tinha sido descoberta. Pouco antes das prisões, eu tinha vasculhado sua bolsa novamente e encontrado o livro do banco, fotografando para garantir que eu capturasse os números da conta e do roteamento. Duvidei que o advogado dela também soubesse disso, a julgar pelo choque em seu rosto. O advogado solicitou outra reunião para um momento posterior. Foi a primeira vez que falei. Não. Pegue ou deixe, Gail. Se você resistir, haverá inúmeras verdades desagradáveis expostas que você provavelmente acredita que eu desconheço. Quando eu terminar, qualquer juiz sensato me daria uma ordem de restrição para mantê-la longe do seu filho. Se você realmente se importa com ele, assine os documentos. Se o dinheiro tem mais valor para você, então a próxima vez que você o verá será na formatura do ensino médio, por meio de fotos que eu lhe enviarei. Eu parti, pegando o tio Jake desprevenido. Ele conversou um pouco antes de se juntar a mim do lado de fora. Você deveria me avisar quando planeja fazer coisas assim. Ela vai assinar? O advogado dela está persuadindo-a. Ele entende que ela não tem escolha a não ser obedecer. Agora, me esclareça sobre os segredos ocultos dela. Rindo, confessei que improvisei tudo. Ele sorriu. Bem, a julgar pela reação dela, ela deve ter alguns segredos que está desesperada para manter escondidos. Acredito que ela assinará.
Muitos, especialmente seus velhos amigos, me viam como alguém duro. Deixe-os vivenciar a luta pelo bem-estar de seus filhos e ver o quão perdoadores eles são. Eu estendi um ramo de oliveira para Gail, permitindo que ela tivesse uma visita de 3 horas com Chad sob a supervisão dos pais dela. O divórcio foi finalizado antes do início do julgamento criminal, mas eu me certifiquei de estar presente no tribunal durante o início. Gail e Honey contaram uma história triste sobre como Bill deu a elas substâncias ilegais. Descobriu-se que ele usava o motel para várias atividades ilegais. Como resultado da exposição, 3 casamentos terminaram. O marido de Honey também se divorciou dela, usando o tio Jake para garantir a custódia de sua filha pequena. Descobriu-se no tribunal que ele regularmente entrava em relacionamentos com as 2 mulheres como compensação por permitir que elas usassem o hotel. Eu estava pensando no relacionamento próximo de Honey com ele como um primo. Além disso, eles exigiam que seus clientes pagassem $15 por quarto e, como regra, atendiam 4 clientes por noite, o que era o dobro do custo de um quarto por noite. O juiz expressou simpatia pelo estilo de vida deles, mas observou que eles não tinham tomado substâncias ilegais. O juiz eventualmente sentenciou a 3 meses na cadeia do condado. Quando foram levados, ambos estavam em lágrimas. Recebi $2.000 em dinheiro e $50 semanais para pensão alimentícia. Gail recebeu visitas supervisionadas de Chad 2 vezes por semana pelos serviços infantis, mas depois de 2 meses ela ganhou acesso sem supervisão, desde que fosse na casa de seus pais. Chad gradualmente se distanciou dela, e um dia ela informou por meio de seus pais que havia conseguido um emprego em uma rede nacional. Ela viajaria para cima e para baixo na costa leste, se apresentando em clubes por 6 semanas antes de seguir em frente. Ela explicou que era para os clientes verem novos rostos. Gail abriu mão de seus direitos de visita, mas implorou para que eu a deixasse vê-lo quando ela estivesse por perto. No ano seguinte, ela foi para o oeste, eventualmente, se estabeleceu em Las Vegas, onde suas atividades eram pelo menos legais. Chad ainda recebia presentes luxuosos em seu aniversário e no Natal, junto com cartas conforme ele crescia. Ele se adaptou bem à nossa casa monoparental, especialmente com a presença constante de ambos os conjuntos de avós. Quando Chad tinha 12 anos, casei-me novamente com uma mulher cerca de 5 anos mais nova que eu. Ela trouxe sua filha de 7 anos, então vendemos nossas respectivas casas e compramos uma maior para acomodar todos. Chad era inicialmente reservado, mas ele se aqueceu com Melody, a filha da minha nova esposa, que o idolatrava. Cerca de 1 ano depois, ele surpreendeu minha nova esposa Kate chamando-a de mãe, o que trouxe lágrimas aos olhos dela, embora ela tentasse escondê-las. Usando parte do dinheiro da alienação de afeição, processos contra Bill e o gerente do clube, comprei metade das ações do negócio de Bob. A Band M Construction cresceu e se tornou uma empresa de médio porte com sólida reputação. Conseguimos vários contratos com o Estado. Por meio do contratante com quem colaboramos durante o tempo em que eu estava evitando Gail, aos 24 anos, Chad se aproximou de mim com uma conversa pesada. Pai, eu conheci alguém. Acredito que ela pode ser a tal, e eu gostaria de apresentá-la a você e à mamãe. Ela quer levar os pais, se estiver tudo bem. Acho que ele está hesitante em encontrá-la sozinho. Achando isso peculiar, concordamos em recebê-los para bifes grelhados. Naquela época, Melody tinha 17 anos e era bem enfadonha. Nossa casa estava sempre cheia de garotas e garotos. Ela iria para a faculdade em 1 ano, deixando o ninho se sentindo visivelmente mais vazio. Nós a instruímos a mandar os amigos embora durante a noite e se comportar. Chad chegou 1 hora mais cedo com a namorada a tiracolo. Era evidente o porquê de ele se sentir atraído por ela. Ela era pequena, com pouco mais de 1,5 metros de altura, com um rosto com covinhas e longos cabelos loiros. Ela também era bem construída. Quando Kate percebeu que eu a admirava, ela sorriu. Acredito que ela a aprovou imediatamente quando se ofereceu para ajudar com os acompanhamentos. Eu ri e entreguei uma cerveja para Chad. Ela saberá mais sobre ela antes do jantar do que você aprenderá em toda a sua vida. Pai, Pam é uma boa pessoa. Ela perdeu a mãe biológica ainda mais jovem do que eu.
E a madrasta dela tem sido como uma figura materna para ela. Ela é ferozmente protetora com ela. Eu estava nervoso até mesmo para segurar a mão dela na frente dela por alguns meses. Nesse momento, os pais de Pan chegaram. O pai dela apertou minha mão com um sorriso. Você não se lembra de mim, lembra? Eu tive que admitir que não. Ele riu. Tudo bem. Já fui seu convidado antes, há cerca de 18 anos. Chad tinha 6 anos e Melody tinha 2. Mesmo assim, acho que ele tinha olhos para ela. Eu sou Jeff. Eu era casado com Honey. Apertei a mão dele. Isso significa. Sim, Melody é filha de Honey, mas deixe-me garantir que ela não é nada parecida com a mãe. De jeito nenhum. Ela é uma boa garota, e eu não vou te ameaçar se algo der errado. Vou deixar isso para Amber. Amber, que tinha quase 2 metros de altura e pesava 200 quilos, parecia mais uma guerreira amazona do que qualquer outra coisa. Duvidei que houvesse algo de gordura nessa massa. Ela suavizou suas palavras com um sorriso, mas a seriedade por trás delas não podia ser ignorada. Eu estudo no dojo e tenho faixas pretas em 3 estilos diferentes, ela disse. Amber tem 2 faixas. Ela consegue se defender, mas, caso ela se machuque, é melhor você não estar por perto. Melody e Kate saíram da sala rindo. Mãe? Você o conhece há apenas 3 minutos e já está começando a ameaçá-lo? Você está ficando mole. Lembro-me de quando essa foi sua primeira fala. De qualquer forma, entre e conheça a mãe do meu noivo. De repente, Melody corou e cobriu a boca com a mão, percebendo seu erro. Amber e Kate congelaram no lugar por um momento, então explodiram em gritos e arrastaram Pan para abraçar as 3, e Melody logo se juntou a elas. Chad e Jeff olharam para mim. O que devemos fazer? Eu perguntei. Vamos embora. Podemos sentar perto da grelha. Tem um cooler de cerveja e eles nem vão notar que saímos. Já estávamos na nossa segunda cerveja e servindo os bifes quando eles se lembraram de nós. Com sorrisos ainda nos rostos, eles se juntaram a nós e nos permitiram tratá-los como realeza. Eles ficaram por 4 horas antes de terem que partir. As moças estavam na sala navegando por vestidos de noiva online, enquanto os homens tinham se retirado para a cozinha mais uma vez. Jeff olhou para mim. Quando foi a última vez que você viu Gail? Faz 15 anos ou mais, e você e o Mel? 12. Você sabe que não há como impedi-la de vir quando ela souber disso. Eu sei. Eu provavelmente deveria mandar um e-mail para Gail, embora eu não tenha certeza se ela gostaria de participar. Ela virá. Ela e Honey ainda são próximas, e tenho certeza de que ela informará assim que souber. A observação de Jeff foi precisa. Honey e Gail compareceram ao casamento, ocupando assentos na parte de trás, passando rapidamente pelos lenços. Apesar do relacionamento distante de Chad com sua mãe, ele manteve a civilidade, envolvendo-a em algumas fotos e até participando de uma dança mãe-filho, durante a qual ela soluçou incontrolavelmente. Jeff dançou com Kate enquanto eu dançava com Amber, então Chad se juntou a eles na pista de dança. Depois que Kate saiu da pista, ela silenciosamente me sinalizou para uma conversa mais tarde. Enquanto eu observava os casais dançando, fui puxado para longe por Gail. Dançar com ela parecia surreal. Ela não falou, apenas me segurou firmemente antes de abruptamente me soltar e fugir quando a música cessou. Eu me abstive de dançar com Mel, diferente de Jeff. Notei Amber observando-as e ponderei se Mel compreendia o perigo em que estava. As mulheres desapareceram em uma sala para ajudar a noiva com seu traje, e eu aproveitei o momento para sentar em um pequeno recanto, grato pela tranquilidade. Enquanto pensamentos sobre minha idade avançada cruzavam minha mente, me vi sorrindo com a ideia de netos, até que uma mão pousou em meu ombro. Pertencia a Gail. Comecei a me levantar, mas ela me pediu para permanecer sentado. Por favor, fique parado. Eu lhe devo uma explicação, e é hora de eu quitar minha dívida. Você me perguntou anos atrás, e eu nunca dei uma resposta. Deixe-me lhe contar agora. Posso me juntar a você? Cutuquei uma cadeira à minha frente com meu pé, e ela sorriu agradecida.
Uma vez acomodada, ela confessou que era mais do que ela havia previsto. Antes que eu pudesse interromper, ela gentilmente colocou as mãos sobre meus lábios, um gesto de intimidade que me pegou de surpresa. Ela costumava fazer isso sempre que eu começava um dos meus discursos. Eu preferiria que você ficasse em silêncio e simplesmente ouvisse para que eu pudesse me expressar. Ela suspirou. Fiz isso pelo dinheiro. Estávamos lutando financeiramente há anos. De repente, surgiu uma oportunidade para eu ganhar uma renda substancial. Honey me convenceu, até me levou ao clube para vê-la se apresentar. Ela era excepcionalmente talentosa. Então Bill nos ofereceu Coca-Cola, e nós concordamos. Não havia muitos de vocês no começo, mas eu era um frequentador. Em festas, então Coca-Cola não era novidade para mim. Seus suprimentos estavam quase esgotados, e logo perdi o contato com a realidade. Acordei na cama com Bill e Honey. Gritei e corri para fora do quarto. Honey me levou para um quarto vazio, me ajudou a me acalmar e nós dois tomamos um banho. Lembro-me de suas palavras reconfortantes. Bem, está tudo claro agora. Mac nunca saberá. E ele não fez isso. Eu quase esperava que você me visse e me chamasse de garota de virtude fácil. Quando você não fez isso, comecei a me acalmar. Poucos dias depois, Bill nos ofereceu mais. Eu concordei depois que ele me garantiu que não me tocaria. Acordei às 4 da manhã na cama com 2 homens estranhos. Depois disso, parei de usar substâncias proibidas e nunca mais toquei nele. Bill sorriu e disse que minha parte era $100. Recusei o dinheiro. Bill desapareceu por um tempo, e Honey e eu ficamos na casa. Ela até me ensinou algumas danças, e eu sempre fui uma boa dançarina. Depois disso, a máquina de lavar quebrou, e Honey presumiu que em uma noite eu poderia ganhar o suficiente para comprar uma nova. Apesar do fato de que a ideia de ir à lavanderia me aterrorizava, decidi tentar. Eu esperava me sentir envergonhada e inadequada, mas em vez disso senti uma descarga de adrenalina, especialmente quando o dinheiro voou para o palco. Honey os coletou para mim, e no final eu consegui $180. Naquela época, algumas pessoas não ganhavam tanto assim, mesmo por uma semana inteira de trabalho duro. Então Honey me informou que dinheiro de verdade pode ser ganho se misturando com a multidão. Isso me rendeu mais $140. Eu estava cheio de adrenalina e algumas doses de uísque quando voltamos para o motel, e Bill nos lembrou que devíamos a ele por nos cobrir. Honey e eu acertamos uma parte juntos. Honey e eu fizemos um cronograma. Eu trabalhei nas segundas, quartas e sextas por uma semana e ela trabalhou nas terças e quintas, e então trocamos de lugar na semana seguinte. Durante esse tempo, eu só me encontrava com Bill 2 vezes por semana. Ela suspirou e tomou um gole antes de continuar. Eu não dormi com mais ninguém até meu carro quebrar. Eu precisava de $800 urgentemente. Imediatamente após o fim da minha apresentação, um homem bêbado me ofereceu $200 por intimidade. Hesitei um pouco antes de concordar e levá-lo pelo estacionamento. Fizemos o trabalho. Ele me deu uma gorjeta de $50. Depois disso, Honey me ajudou a me colocar em ordem, e completei outro complexo antes de passar para a intimidade habitual com os homens. Cobrei $100 e ele me deu $20 de gorjeta. Com o dinheiro dessas 2 reuniões e as gorjetas da dança, consegui levantar dinheiro suficiente para consertar meu carro em apenas uma noite. Depois disso, a situação rapidamente piorou. Bill me chamou em seu escritório e me informou que, a partir de agora, os clientes teriam que pagar $15 para usar a sala. Não querendo que minha renda sofresse, eu cobrava a força dos clientes. A situação piorou gradualmente até que fomos presos. Ainda não descobrimos como eles descobriram sobre nossas operações. Bill subornou a polícia e nos ofereceu a eles de vez em quando, garantindo que todos ficariam satisfeitos. Ela parou, atordoada, mas ainda apertou minha mão quando tentei me levantar. Devo admitir que naquela época, em minha mente distorcida, me convenci de que estava fazendo isso pelo bem do nosso futuro, para que pudéssemos aproveitar uma vida melhor.
Eu até estabeleci uma meta, 60 mil, e vou me aposentar, encontrar um emprego modesto em outro lugar e fingir que ganho mais do que realmente ganho, gradualmente reabastecendo nossas contas. Mas quando fomos detidos, esse sonho foi destruído. Gail se levantou. Essa é a história toda. Eu me tornei vítima da ganância e da estupidez e isso me custou caro. Levei anos para aceitar isso. Mas eu estava seguindo em frente. Agora sou uma empreendedora de sucesso. Ela me entregou um cartão. Passe isso para o Chad, ela disse. Diga a ele que eu aprecio o convite, mas que ele já tem família suficiente por enquanto. Se ele tem filhos, diga a ele para me enviar fotos. Parando na porta, ela acrescentou. E diga a ele para ficar longe daquele lugar, o mesmo vale para você. Ele pode me contatar por telefone ou e-mail. Se eu puder ajudá-lo, eu o farei. O mesmo vale para você, Mac. Cuide da sua família. Com um sorriso, ela saiu. Ah, e a propósito, dei o seu nome ao meu negócio. Considere isso uma honra. E com isso ela se foi. Olhei para o cartão. Max A Gentleman's Club of Excellence. O número dela estava nas costas. Kate me encontrou ainda ali, parada. Vamos para casa, ela disse, me puxando junto. Hora de se recuperar. Sorri quando Melody se juntou a nós. Não fique muito confortável, ela disse. Voltaremos a isso em alguns anos e será ainda mais difícil. Nós lidaremos com isso, respondi.